Então, o Partido Missão criado pelo MBL, explica um pouco desta relação. É uma evolução do MBL, é uma criação paralela, para o nosso ouvinte entender um pouco, porque já estava acostumado com o MBL anteriormente, que você mesmo foi um dos criadores também. Você falou um termo bom, é uma criação paralela. O MBL não vai deixar de existir e tampouco o MBL virou a missão. O MBL ele tem um papel institucional de ser um movimento, é um movimento de pressão. Ele inova na linguagem política, ele organiza manifestações, ele cria novas lideranças. Esse é o papel do movimento e sempre foi. E ele não tem por que deixar de existir. A questão agora nós temos que ter um trabalho institucional em mandatos. Um trabalho político institucional. Esse trabalho é diferente do trabalho de um movimento. Ele tem que ser mais sério, ele tem que ser mais firme e rígido, ele tem que experimentar menos. Se você quer experimentar ação política, faça parte de um movimento. Agora, se você tem um mandato, você recebe dinheiro público, você tem compromisso com as pessoas, portanto, o partido é uma formalização. Então, são duas naturezas diferentes. E o MBL continua na atividade? Normalmente. O MBL foi muito marcado pela juventude, inclusive, né? Pegou uma fase que a internet trouxe muitos jovens para o entendimento político. Qual que é a posição hoje do MBL e da missão também? Continua com esse recorte? Saiu algumas pesquisas interessantes do Datafolha ao Atlas que mostram uma presença muito forte nossa no eleitorado da tal da geração Z. Da geração Z, chega a 10% da geração Z. Isso no Datafolha. No Atlas a gente bate 22%. O número é bem maior. Até porque a Atlas faz uma captação de dados digital, então acho que ela pega mais um eleitor que não vai estar na rua, por exemplo, pegando pesquisa. Mas em ambos os casos é uma presença bem grande e mostra um recorte que nós tratamos de, vamos dizer, dar voz, que é um eleitor jovem, ou nem só um eleitor, é uma pessoa que pensa política de uma maneira diferente, que já não está presa de maneira tão estática nessas categorias de direita e esquerda, Bolsonaro e Lula, e que estão a fim de inovações, até porque o mundo está mudando. O mundo está mudando tecnicamente falando assim, para a pessoa que está vindo para não parecer muito complicado. O mundo hoje é determinado por celular, por empresas novas surgiram, às vezes o cara arruma um emprego, vai trabalhar com Uber, o cara vai fazer um iFood. Hoje as pessoas vivem muito mais no universo dos videogames do que dos filmes e da música. Então é uma geração muito diferente. E como ela é diferente, ela não vai raciocinar política igual os pais dela. E a gente está mais em sintonia com essa geração. Boa, curioso esse tema que o MBL traz, a missão traz, porque não é só uma mudança geracional, né? Uma mudança disruptiva de comportamento também. E dentro das ações da juventude, Renan, a gente percebe que tem muitos adultos com esses hábitos, né? Será que esses adultos com hábitos, por exemplo, digital, né, com o hábito agora da nova forma de emprego e renda, com pessoas que eu estou dizendo 50 a mais, né, se colocando no mercado de trabalho, eles sentirão chamado também para esse novo pensamento? Eu acho que sim. Eu acho que sim, e eu acho que o mundo está ficando muito diferente e essas mudanças técnicas vão atingir todo mundo. Se um cara tinha um emprego formal, de repente o emprego dele vai desaparecer porque chegou uma tecnologia que substituiu aquilo. Ele vai ter que encarar a realidade igual um jovem vai encarar a realidade. Nesse sentido, vão ser todos irmãos, tanto no problema quanto na solução. Boa. Né? E para o Brasil, como é que você enxerga uma política macro que possa abarcar essas novas formas de emprego e renda, essa dificuldade salarial que a gente tem no Brasil, de consumo, essa nova geração que chega com um pensamento diferente, e a gente tem o poder público ou as políticas públicas tão conflitantes com a tecnologia, né? O mais difícil que tem hoje é, por exemplo, você pegar o aplicativo GovBR e dar certo. Ou então, é horrível, cara. Você pegar qualquer forma de tecnologia, tem câmaras municipais ou assembleias legislativas querendo regulamentar Uber, Google. É um conflito grande, né? É muito maluco e faz parte de uma mentalidade nossa o Brasil sempre desconfiou da iniciativa privada e imagina que o Estado vai resolver as coisas como num passe de mágica. Então esse é um problema que nós temos, é um problema inclusive de cidadania, de falta de confiança uns nos outros que a gente tem, isso vem de muito tempo. Mas o fato é, o brasileiro, por ser de um lado desconfiado e por outro ser muito aberto à tecnologia, ele vive esse conflito. O brasileiro é um dos países que mais usam redes sociais no mundo. Sim. Portanto, que mais cai em golpes que acontecem em redes sociais no mundo também. O brasileiro cai no tigrinho. Tem aquela senhora, acho que do Rio Grande do Sul, que ficou apaixonada por um cara que... Pelo Roberto Carlos. Teve essa também, eu não sabia disso, mas teve uma que apaixonou pelo Brad Pitt. Teve uma que o Elon Musk estava pedindo um pix pra ela deu um pix pra ele. Então assim, o brasileiro cai nos golpes, ele confia muito nas redes sociais, ao mesmo tempo ele confia muito que o Estado vai conseguir regular. Então o brasileiro é meio confuso, e as leis refletem isso. E, portanto, a gente meio que nunca consegue aproveitar de verdade o impulso que a tecnologia pode trazer. A gente sempre fica num meio termo. E esse meio termo causa conflito e faz com que a gente nunca ande como outros lugares. É tudo muito estranho no Brasil. No Brasil, posso explicar, lá nos Estados Unidos, os sistemas de transparência para gasto público, por exemplo, eles são muito menores do que no Brasil.
No Brasil, o controle de transparência não só de mandatos, mas de câmaras legislativas e tal, é enorme. As pessoas conseguem checar. Nos Estados Unidos não é. Nos Estados Unidos é bem difícil você conseguir essas informações. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos têm leis muito abertas para que as pessoas usem aplicativos e criem novos modelos de negócio. Aqui não. Então, como levar o melhor dos dois mundos? Eu acho que o Brasil tinha que ser transparente, usar tecnologia no setor público a nosso favor, e ao mesmo tempo o Brasil pode ter regras claras, regras, por exemplo, trabalhistas muito simples, para entender que nesse novo mundo, a própria ideia de emprego formal vai ficar cada vez mais restrita a uma minoria, muito pequenininha, porque vai mudar. Se é para bem, se é para o mal, a gente pode discutir, mas é uma realidade que chegou. É igual a gente ficar falando, mas eu ainda quero usar minha máquina de escrever, eu quero ser um datilógrafo. Cara, não vai mais existir isso. Que a gente se adapte a uma nova circunstância. Mas e você como pré-candidato à presidência, precisava também pensar e vai debater muito isso sobre como um ministério, por exemplo, se coloca nessa nova realidade, né? Como um ministerial, um conjunto de ministérios? Isso, é. Sim, uma coisa que a gente tem que entender, a tecnologia é inevitável, e a não ser que a gente fale, não, nós não vamos proibir que tecnologia chegue no Brasil, nós vamos ter que nos adaptar da melhor forma possível e usar isso a nosso favor. Então, vou dar um exemplo assim, de coisas muito positivas que a tecnologia pode impactar a vida das pessoas nem pensaram nisso. Todo mundo fica brincando em inteligência artificial para fazer meme, para ficar fazendo pergunta para passar na prova, na faculdade ou na escola. Agora, a inteligência artificial ela pode ser usada no SUS. Se você coloca, por exemplo, prontuário único no SUS, que é todas as vezes que você for ser atendido por uma UBS, uma UPA, aquilo vai gerando um prontuário. Então, aquilo vai criando uma base de dados sobre você. E aí você vai pegando os padrões. Se você põe uma inteligência artificial que tem assim, machine learning, traduzindo ele vai vendo esses dados e vai criando conclusões com base nisso, você consegue ver, essa pessoa vai desenvolver tal doença, essa pessoa tem hipertensão, ela tem, vamos dizer, muito açúcar no sangue, se alimenta mal, tá com gordura abdominal, essa pessoa tem uma alta tendência a ter diabetes. Você já começa a fazer uma política voltada para isso. Você manda um agente de saúde focar, bota a pessoa para fazer exercício. Você evita de ter a doença, não precisa gastar tanto com o remédio lá na frente. Então, tem muita coisa que a tecnologia, como um todo, vai revolucionar o serviço público. Mas muito. Burocracia vai desaparecer, papeladas inúteis vão desaparecer, implementação de várias políticas de Estado vão diminuir, vão ficar melhores. Então, nesse ponto, se a gente for esperto, a gente vai fazer uma revolução. E mais, nesse sentido, a nossa diferença para o primeiro mundo vai diminuir. As pessoas ainda não pensaram nesse ganho. Como você não vai depender tanto, por exemplo, de uma massa de pessoas que no Brasil, infelizmente, a formação do nosso mão de obra ainda é muito ruim. Então, essa diferença que o primeiro mundo tem pra gente diminui, porque a inteligência artificial que atende aqui vai atender no Japão, nos Estados Unidos. Então, nesse ponto, vai ter uma melhora bem grande. Renan, você fala sobre o que a tecnologia pode trazer aí, né, no sentido mais criativo e tal. A gente já tem um problema de dados no Brasil, que é a interligação dentro das unidades federativas. Por exemplo, a gente usa o SUS em Londrina, né? Eu moro aqui, sou usuário do SUS. Se eu vou para São Paulo em uma determinada viagem, um motivo, vou precisar usar o SUS lá, eles não resgatam meus dados aqui de Londrina. Então, um histórico que eu tenho, talvez lá no posto de saúde, falando aqui, você veio semana passada, estava com dor de cabeça, em São Paulo não existe. É o prontuário único que precisa. Exatamente. Outro ponto que também não existe, se eu tenho aqui uma escola em Londrina e eu vou contratar o Renan para trabalhar na minha escola, e eu preciso puxar aí sua ficha criminal, eu só puxo do Paraná. O BO é... Aí eu não tenho, se você tem um crime relacionado, por exemplo, à infância, eu estou te contratando para ser um professor. Se você tem isso lá no Nordeste, no Centro-Oeste, em outro estado que seja, eu não consigo saber. Sim. Os dados não são unificados. E imagina um policial que está no meio de uma operação, ele pega um cara, vai puxar, não dá para puxar. O cara tem que pedir um ofício para conseguir vir a tempo. São essas restrições estúpidas. Eu acho que a tecnologia... Na verdade, com a tecnologia que a gente já tem, a gente já conseguiria resolver isso. É que não houve vontade política em fazer. Tanto do BO... São dois exemplos, eu acho, que você levantou. Tanto do BO quanto do prontuário único, foi só falta de vontade. Aqui, em ambos os casos, como aí vem a inteligência artificial e vem a tecnologia, você consegue cruzar dado, e você consegue pegar o padrão, e você consegue se antecipar ao problema, na maior parte dos casos. E isso é incrível. Então, essas serão ganhos que a gente vai ter. Aí, a dúvida é, até que ponto aí sim o político brasileiro não vai atrapalhar o uso dessas coisas? Sim. Porque o que você colocou aqui muito bem é, o político brasileiro já está atrapalhando isso funcionar agora com a tecnologia que a gente já tem. Pois é. Eu acho que parte dessa nossa forma que temos no Brasil de governo, em que nem todos os estados são parceiros da República e por aí vai, né? E alguns são. Então talvez isso, o governo do estado não ceda os dados, não queira entrar com uma ação unificada como esta, porque dependendo de quem é o presidente, não atrapalha um pouco essa forma com que o Brasil é governado? Eu acho que a tensão entre o Estado, o ente federativo e a União, ele é normal em todos os lugares. E ele tem que existir, porque tem que existir uma espécie de um balanço de poder entre essas duas coisas. Por exemplo, houve toda essa discussão agora sobre a PEC de segurança pública, se o governo federal pode ou não pode ter maior controle sobre os estados. Eu entendo que os estados, havendo uma régua em termos de legislação penal alta, em termos de punições,
Você pode depois ter um espaço discricionário para o Estado ter legislação específica. Eu acho legal essa ideia. Entendeu? Eu acho legal que exista essa tensão e a diferença entre os estados. E eu sou desconfiado a políticas unificadas, por exemplo, com o governo federal, para ele tocar e administrar em algum momento todas as polícias. Só em casos muito excepcionais que a própria Constituição já prevê. Agora, unificar um prontuário médico e na parte de segurança, você ter acesso ao BO, eu não sei o motivo porque não quiseram, simplesmente não tem sentido. Agora, desculpa fazer essa interrupção, mas é bem importante. O Brasil é muito confuso nisso também. A gente trabalhou agora com a montagem do partido e o TSL trabalha com um sistema único, o que facilita muito a coleta de assinaturas. Só que em alguns estados, como Pernambuco, tem um sistema paralelo. E aí você não consegue acessar, e aí vira uma coisa meio caótica. Então, ainda há esse tipo de problema. É uma divisão dentro das próprias unidades federativas aqui, né? É um país único, porém dividido.